Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar a leitura da Palavra de Deus antes de dormir. E hoje vamos descobrir o que está escrito na Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Uma libra de bálsamo, nós poderíamos dizer que é 1 litro de bálsamo, né? E o bálsamo de nardo puro, nardo era um perfume caro feito de uma erva do norte da Índia. E ao cuidar dos pés de Jesus, Maria estava fazendo o trabalho de uma escrava. Geralmente os escravos é que lavavam os pés dos visitantes. E 300 denários era aproximadamente o salário anual de um lavrador da Palestina. E evidentemente, quando João fala aqui que Judas Iscariotes era o que estava para traí-lo, com certeza esta informação só aconteceu após a traição de Judas, porque até então ninguém sabia nem que havia alguém entre os discípulos que iria trair Jesus. Esta revelação aconteceu na noite da ceia, na noite da Páscoa, quando Jesus então revelou aos discípulos que alguém iria traí-lo. E quando Jesus diz que os pobres sempre teremos conosco, isso vem mostrar para nós, até nos dias atuais, algumas campanhas que são feitas para acabar com a pobreza. Isso é algo que sempre vai acontecer. Então, se alguém tem a ilusão de que um dia os pobres irão terminar, podem ficar com a ilusão, porque pelas palavras de Jesus, os pobres nós sempre vamos ter conosco. Versículo número 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram.
Aqui nós vemos duas citações. Primeira de um texto que está em Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Depois, quando Jesus ressuscitou e começou a crescer o movimento dos cristãos, os discípulos foram consultar as Escrituras e entenderam que é nas Escrituras que estão reveladas todas as coisas sobre Jesus. E o próprio Cristo já havia dito isso lá no capítulo 5, versículo 39, que os discípulos deveriam consultar as Escrituras porque eram nelas que iriam encontrar as informações sobre Jesus. Porém, até os discípulos, no momento em que as coisas aconteceram, eles não creram de primeira vista e precisaram depois confirmar tudo que estava escrito nas Escrituras a respeito de Jesus. E isso vem mostrar também que deve ser uma prática nossa, de buscar nas Escrituras aquilo que está falando sobre Jesus e confirmar se verdadeiramente é verdade tudo o que foi dito. Versículo 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós vemos aqui que os gregos foram atraídos para a festa dos judeus e eles adoravam nas sinagogas e iam às festas. E quando eles resolvem procurar os discípulos e informar que queriam ver Jesus, Jesus então declara que é chegada a hora dele se manifestar ao mundo. Isso por quê? Porque se os gregos já estavam querendo conhecer Jesus, significava que o mundo estava pronto para receber a mensagem que Jesus veio trazer. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. O momento de ser julgado este mundo é através da morte de Jesus. Então, a morte de Cristo foi a forma que Deus encontrou para julgar o mundo e para afastar aquele que busca tragar as nossas almas. E o termo levantado da terra vem mostrar que a forma como Jesus iria morrer, ele já sabia que era através da cruz. E através da cruz, a sua graça salvadora seria suficiente tanto para gregos como para judeus.
Versículo 34. Replicou-lhes, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Os judeus não conseguiam entender que o Cristo era o Filho do Homem, o Filho de Deus, a mesma pessoa. Para eles, o Cristo era um guerreiro, um libertador, alguém que iria salvar o povo da dominação dos romanos. E como eles, ouvindo agora que Jesus, que se dizia ser o Cristo, poderia falar que iria morrer? Então o Cristo, como que o Cristo ia realizar a missão se ele iria morrer? Então era algo que os judeus eles não conseguiam entender. Versículo 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui então há uma explicação por que havia tanta confusão naquilo que Jesus falava e na forma como os judeus criam ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem, e eles fazerem a confusão com Jesus não sendo o Cristo porque dizia que iria morrer. A explicação está lá em Isaías, que a pregação de Cristo, em alguns momentos, e esses são os momentos maiores, aqueles que ouviram a pregação não creram. E não creram porque tiveram os seus corações endurecidos para não crerem, para que a glória de Deus se fizesse maior através até da própria vida deles. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Aqui Jesus, de uma certa forma, resume todo o seu ministério, resume toda a sua obra. Ele veio para que aqueles que crescem nele tivessem a vida eterna. Quem não crer já está julgado, porque o que julga é a palavra. Porém, não será julgado neste momento. Haverá um momento próprio para o julgamento. E este momento próprio está no fim dos tempos, está na volta de Cristo, em que ali sim serão julgados todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor e terão ali a oportunidade de, através do seu testemunho, provar que verdadeiramente Jesus é o Senhor. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: você está disposto a crer na palavra do Senhor? Você está disposto a já agora experimentar as bênçãos da vida eterna na sua vida?
A salvação, ela acontece hoje, você já pode usufruir hoje, porém ela só vai ser efetivada no final. Mas as bênçãos você já pode usufruir das bênçãos da salvação hoje. Então, meu amigo, meu irmão, não perca tempo. Declare a sua crença na palavra do Senhor e receba hoje a salvação para a tua vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela mensagem do Senhor Jesus que foi proclamada naquele tempo e continua sendo proclamada hoje. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que não endureça os nossos corações, mas que tenhamos, ó Deus, um coração aberto para receber aquilo que Jesus falou e aquilo que os profetas de hoje têm proclamado a respeito da Tua palavra, que venhamos crer e já obter a vida eterna neste momento. Por isso, nós te agradecemos por tudo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E se você tem sido abençoado com estas palavras, com a leitura da palavra de Deus que temos lido todas as noites, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esta mensagem e continue orando para que as nossas mensagens possam se repetir no coração de todas as pessoas e todas as noites possamos continuar lendo a palavra do Senhor. Por isso, desejo a você uma boa noite e que amanhã possamos continuar a leitura da palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.